A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria. Mais um ano, mais um viver. E nós estamos juntos para adorar o nome do Senhor, para iniciar o nosso ano, dando a Ele os primeiros dias. Que glorioso isso. É uma alegria poder estar com os irmãos, dividir essa caminhada e consagrar ao Senhor. Né, os primeiros dias na nossa congregação, dizer que Ele é o centro nesse lugar, com esse tema ainda, né? E hoje a minha responsabilidade é falar sobre a necessidade da palavra e a suficiência dela. E embora o pastor já tenha lido aqui o texto principal, eu quero ler com vocês mais uma vez. Quem pudesse colocar de pé, em reverência a essa palavra. Aleluia. Vamos ler Salmo 19, versículo 7, versículo 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Amém? E eu gostaria de falar com vocês podem se assentar? Eu gostaria de falar com vocês, em primeiro lugar, sobre a necessidade da palavra. O cristão, ele tem a palavra como o guia, o norte, o manual. E a gente já sabe dessas coisas. Mas é bom rememorar no que, especificamente, essa palavra vai nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa prática de fé e no nosso conhecimento de Jesus. Nos dias que nós estamos vivendo, nós temos um desafio muito grande, que é ouvir as muitas palavras e as muitas apresentações de um Cristo que têm sido ditas, que muitas vezes não condizem com o nosso manual, aquilo que realmente revela quem Cristo é. E nós precisamos fazer essa peneira dentro de nós e alinhar dentro do nosso coração as verdades do Espírito, as verdades daquele que sabe todas as coisas e diz que nós somos capacitados para discernir todas as coisas. Amém? E eu quero começar dizendo que nós precisamos da palavra para orar. A palavra vai dizer que nós não sabemos orar. E que nós, muitas vezes, nós não recebemos aquilo que nós pedimos. Porque nós pedimos mal. Porque nós insistimos, muitas vezes, em orar segundo as nossas próprias vontades. Né? E eu quero ler com vocês um texto. E eu vou abrir bem rapidinho algumas referências, para que a gente possa aproveitar o nosso tempo. E esse texto está em Romanos 8, no versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, nós não sabemos orar. E muitas vezes a gente vai para o nosso tempo de oração tendo como referência a nossa vontade. Sendo que a palavra diz que o Espírito, ele intercede segundo a vontade de Deus. Assim também, quando nós oramos, nós devemos clamar segundo a vontade de Deus. E nós só seremos capazes de orar a vontade de Deus se nós a conhecermos. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é orar a palavra. Quantas vezes nós entramos em um tempo de oração e sentimos que o Espírito Santo começa a militar dentro de nós um clamor, a queimar dentro de nós um clamor. E várias vezes vocês podem notar, quando isso acontece, um texto bíblico vai saltar ao nosso coração para respaldar aquilo que nós estamos clamando diante do Senhor e pedindo diante do Senhor. Então nós não podemos ser displicentes. A nossa oração, a oração do crente, ela é fundada nessa palavra. E quem ora a palavra, ora a vontade de Deus. Não tem erro. E nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele intercede, e nós também precisamos ser intercessores pelo Espírito de Deus. Nos colocar em um lugar de oração, onde o Espírito Santo clama dentro de nós. E nós só vamos ser capazes de ser esse canal quando nós conhecemos a palavra do Senhor. Quando nós aprendemos e nos enraizamos e nos fundamentamos na palavra do Senhor, no amor de Cristo Jesus. Paulo vai dizer, enraizados e fundamentados no amor. E é lendo a palavra que nós temos a capacidade de aprender a amar da forma que o nosso Pai ama. Outra necessidade para nós
é ler a palavra para aprender a louvar ao Senhor. Impossível é nós sabermos louvar ao Senhor sem meditar e aprender quem Ele é. E aí eu quero lembrar novamente à igreja o que é o louvor. O louvor é a minha expressão física de adoração. É a expressão do meu físico, da contemplação que eu tenho de Deus. Então, quando eu venho para um culto de louvor ao Senhor, como esse que nós estamos nessa noite, eu preciso estar consciente de quem Ele é. Porque senão, a minha carne vai me derrubar e vai me manter sentado. Eu vou chegar aqui cansada. É quando eu estou cheia da palavra que eu tenho que responder a quem é esse Deus que eu sei que eu sei quem é. Então, impossível, como igreja do Senhor, nós aprendermos a louvá-lo se não conhecermos a sua palavra, se não o conhecermos por intermédio da sua palavra. E aí eu gostaria de ler com você um texto, bem rapidinho, em Isaías 40. Eu estou ruminando esse texto já faz um tempo. Para mim, um dos mais maravilhosos, porque revela a grandeza, a dignidade de Deus. E o texto vai dizer: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se enraigou na terra o seu tronco, já secaram, quando um sopro passa por eles e uma tempestade o leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo. Essa palavra coloca em perspectiva diante de nós e lembra a nossa alma a dignidade de Deus. A quem você pode compará-lo? Quem Ele pediu conselho? Quando nós lemos essas verdades, nós nos enchemos dela. A palavra vem nos lavando, nós vamos ficando encharcados dessa verdade. E nós nos levantamos e dizemos: aleluia! Ele é digno. Esse é o louvor da congregação dos santos, daqueles que sabem quem Deus é. Impossível nós nos mantermos calados se contemplamos quem Ele é. Então, ler a palavra é para louvá-lo. Antigamente, se fazia uma divisão muito grande daqueles que eram do louvor e daqueles que eram da palavra. Né? Se você era do ministério de louvor, era quase desnecessário você ler a Bíblia. Né? Mas hoje em dia, glória a Deus por isso, nós estamos num tempo de maior clareza, que ministros de louvor sabem que as letras que são cantadas aqui precisam ser cristocêntricas, limpas. Porque aquilo que nós cantamos ensina a congregação a louvar ao Senhor. E é muito maravilhoso porque quando nós sabemos quem Ele é, quando nós estamos cheios dessa palavra, nós entramos em um lugar de oração, contemplando a grandeza e a dignidade do nosso Deus, e nós vamos começar, nesse lugar, a conseguir verter cânticos espirituais. A palavra diz: apresente-se diante do Senhor com ações de graças, cânticos espirituais e salmos. Porque muitas vezes nós cantamos ao Senhor aquilo que alguém contemplou. E aí Ele fez aquela canção. Mas quando nós estamos cheios dessa palavra, quando essa palavra entra no nosso coração, de fato, e nós começamos a vivê-la e ruminá-la e entender a partir dela quem o Senhor é em verdade, nós começamos a verter da nossa alma um cântico que sai de nós, diante da contemplação de quem Ele é. Então, se você experimenta a verdade de quem Deus é e aprende a louvá-lo por essa verdade, através da palavra, você vai verter cânticos espirituais. Não será suficiente cantar o que contemplaram. E isso é muito maravilhoso. Um outro ponto que é especial lembrar a você é que Jesus cantou salmos. Era da cultura, E Ele cantou. Imagina, nós devemos cantar ao Senhor, nós devemos louvá-los, mas é pela perspectiva da palavra. É por um salmo na nossa alma.
né? É pela contemplação das verdades do Senhor. Impossível nós sabermos louvar a dignidade de Deus se nós não meditamos na palavra dele. Outro ponto é que nós precisamos dessa palavra para crer verdadeiramente. Que tentação é nós entrarmos nesse lugar e não entendermos nada. Porque não cremos que quem está aqui, que esse é um ambiente em que o Senhor habita. A palavra diz que Ele habita no meio dos louvores. Nós viemos aqui apenas para louvá-lo. Eu não estou dizendo que você não tem o Senhor na sua casa. Glória a Deus. Você tem. Mas essa é a oportunidade de, como congregação, nós louvarmos ao Senhor. E nós somos incapazes de fazer isso se nós não cremos que Ele está aqui. Que no meio da congregação dos justos, Ele está e se manifesta. Muitas vezes é muito tentador para nós nos acostumarmos com esse ambiente e acharmos que a liturgia não tem valor. Isso é incredulidade. E quando a incredulidade está no nosso coração, no nosso meio, nós não podemos contemplar quem Deus é. E é como Jesus em Nazaré. E a palavra diz, ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não criam. E às vezes no nosso meio, crescendo como crentes, vindo todos os dias, todas as semanas, nós nos esquecemos, nós perdemos a perspectiva do quão digno Ele é, do quão santo Ele é. Então nós precisamos da palavra para que a nossa fé aumente. A palavra diz que Ele é aquele que faz fogo aos seus ministros. E é através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor ateia fogo nos nossos corações. Então nós só podemos chegar a esse lugar queimando se nós meditamos e contemplamos quem Ele é por sua palavra nos nossos dias. A nossa fé precisa ser avivada através da palavra. E eu gosto muito desse texto que está em Tiago, no versículo 1. No capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Nós estamos começando o ano e a nossa meta é ler a Bíblia, né, a leitura anual, e nós começamos queimando nos nossos devocionais, mas muitas vezes a gente para pelo caminho. E eis aqui o porquê. A nossa fé não alcança e nós nos tornamos inconstantes diante do Senhor. Mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, ruminamos a palavra do Senhor, e não só lemos para marcar lá um ticket de feito, né? Prazeroso é, todo mundo já descobriu quão prazeroso é marcar um feito, né? E é mesmo. Porém, ler a palavra do Senhor não está nesse lugar na nossa vida. Porque se nós entramos no lugar de oração e de meditação da palavra com um coração irreverente, a nossa fé não é avivada. E a nossa vida começa a não condizer com o que está escrito aqui. E aí a gente começa a ter reclamações do tipo, mas eu sou crente, mas eu estou em todo culto, eu até leio a Bíblia, meus devocionais estão em dia. E parece que eu não... Não mesmo. Porque quando nós estamos diante da palavra do Senhor, um santo temor precisa queimar no nosso coração. É a palavra do Deus vivo. E é o Espírito da verdade que vai nos ensinar sobre todas as coisas aqui. Então, nós não podemos perder a perspectiva de que a nossa fé, ela é avivada mediante ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E nós precisamos dessa palavra para permanecermos. Só permanece nos dias de hoje, principalmente, aqueles que deixam o Senhor renovar a sua mente. Muitas ideias, muitas coisas vêm em contradição à palavra e muito sutilmente. E nós, muitas vezes, temos os nossos pensamentos como uma verdade. E vivemos na vaidade dos nossos pensamentos, como Paulo diz. E não deixamos que o Senhor transforme a nossa mente. Nós nos apegamos às nossas opiniões, nós nos apegamos àquilo que achamos que é certo,
Às vezes nós nos apegamos a coisas que aprendemos errado. E nós não deixamos que o Senhor transforme a nossa mente. Então, quando nós vamos para o nosso tempo de leitura e meditação da palavra, nós precisamos nos esvaziar das nossas opiniões. E precisamos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa mente. Essa mudança, esse abandono daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, é a morte para si mesmo. E quantas vezes a gente se depara com crentes que estão firmados, não na palavra do Senhor, mas nas suas próprias opiniões acerca dela. Então, que o Espírito Santo, ele venha trazer sobre nós, nessa noite, um entendimento da nossa necessidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa dependência dele, diante da palavra do Senhor. Porque sem ele, não importa quanto conhecimento a gente tenha, a palavra não produzirá o efeito que ela é poderosa para fazer, e nós sabemos disso. É muito simples. O Evangelho é muito simples. Não é intuitivo, né, Lore? Mas é muito simples. E quando nós nos colocamos em uma condição de dependência e dizemos ao Senhor, olha Deus, eu sei que o meu conhecimento não é suficiente, o Senhor vem. E aí sim nós vamos nos enraizar, nos fundamentar. E seremos levantados como um edifício para a glória de Deus. Amém? A palavra que nos lava. E a palavra que gera em nós quebrantamento e arrependimento. Portanto, eu digo a vocês que o avivamento da igreja que nós tanto desejamos e esperamos, ele virá por meio da palavra. Porque não existe avivamento sem senso de arrependimento. E o que nos causa constrangimento é a palavra do Senhor cortando em nós. O que nos causa arrependimento diante das coisas do nosso dia a dia é a palavra cortando fundo dentro de nós e nos constrangendo. Então, quando nós nos reunimos aqui e louvamos ao Senhor, cantamos a palavra, meditamos na palavra, oramos uns pelos outros, segundo a palavra do Senhor, nós estamos caminhando para um lugar de renovo, para um lugar de muitas águas e águas profundas. E eu quero te incentivar, deixar que o Senhor retire o que há de ruim em você. Eu quero te dizer essa noite que você não é bom, que você não sabe. Eu quero te dizer nessa noite que você fez metas para esse ano. E por mais que elas pareçam boas diante dos seus olhos, submeta elas ao Senhor. Uma certa vez eu tive um sonho. E eu vi alguns vermes na minha pele. Eles queriam sair de dentro. Eu disse, gente, eu estou com muito verme. E eu puxava assim, ó, e saía aquele verme horroroso. E aquilo me dava muita agonia. Mas eram muitos. Eu dizia, Deus, eu não vou conseguir tirar. Eu preciso de um vermífugo. E o Senhor falou comigo assim, pela minha palavra, é esse remédio que vem por dentro, mata tudo. Esse trabalho manual de tirar, você nunca vai conseguir. Não importa quantas metas você fez para melhorar esse ano de 2025. Para ser um crente mais aplicado. Um filho melhor, uma esposa melhor, um marido melhor. Mais presente na congregação. Não é você. Não são as atitudes que você vai ter. Não é no manual que você vai conseguir, no esforço do seu braço. É essa palavra dentro de você, te lavando como um remédio que vai trazer a transformação que você precisa. Fique de pé nessa noite. Eu ainda ia falar sobre a suficiência da palavra. Mas eu quero só ler um texto que vai te lembrar que ela é suficiente, que nós não precisamos de mais nada. 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo vai dizer, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É essa palavra que traz o poder de Deus, porque é o Espírito da verdade que trabalha através dela.
Quando nós nos submetemos a essa palavra, eu quero te dizer, nós não precisamos de um louvor melhor, de telões de LED, nós não precisamos de multidões nesse lugar, nós só precisamos deixar que o Espírito Santo, pelo poder que Ele tem de nos transformar, trabalhe na nossa mente, na nossa vida e no nosso coração. Você pode dar glória a Deus, porque essa palavra é suficiente para transformar a nossa vida, para mudar as nossas atitudes e para nos fazer parecidos com Cristo, aquele que é santo e justo, a qual nós esperamos. Aleluia! Você pode orar nessa noite, Pai. Nós te adoramos nesse lugar, porque o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. O Senhor nos lava pela Tua palavra, o Senhor nos ofereceu como herança ao Teu Filho, e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor já começou na nossa vida, na nossa congregação, e nós te adoramos por isso, Pai, nesse lugar. Nós dizemos e declaramos que nós temos expectativa em Ti, ó Pai, porque a Tua palavra é poderosa, e atrai, Senhor, o Espírito da verdade ao nosso meio, e nós levantamos o nome de Jesus aqui nessa noite, para dizer que nós temos expectativa em Ti, e confiamos na Tua palavra. É como prata pura, refinada 7 vezes, e nela nós nos acalmamos, nós nos tranquilizamos. Pai, obrigada, obrigada, porque o Senhor nos deu a palavra. Amém.